E eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossenses, capítulo de número 3. Nós temos aprendido dentro dessa caminhada sobre o fruto do Espírito, que é uma realidade de quem é cheio do Espírito. A realidade de quem é cheio do Espírito, ela vai muito além de pessoas que fazem parte de uma igreja, de pessoas que cantam, pulam, celebram, de pessoas que profetizam, de pessoas que pregam, de pessoas que tocam. A realidade da plenitude do Espírito, ela se manifesta através do fruto do Espírito. E nós já aprendemos sobre esse fruto do Espírito, que é um combo. Ou a gente tem tudo, ou a gente não tem nada, porque é o fruto do Espírito. Quem está caminhando aí nessa série de ministrações já entendeu sobre isso. O fruto, ele tem quantos gomos, o fruto do Espírito? São quantas virtudes? 9, isso mesmo, 9 virtudes. Quem sabe as virtudes? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Decore essas virtudes do fruto do Espírito, porque é até uma forma de, aproveitando aqui a oportunidade de instruir na nossa caminhada de oração, é uma oportunidade de você orar sobre isso. Um dos pedidos, né, a oração, só abrindo um parênteses antes de nós ministrarmos a palavra, a oração, a gente faz momentos de adoração a Deus, a gente faz momentos de confissão, e a gente faz momentos de petição. Né? Pedir não é pecado, pedir dá-se-vos-á. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. E nesse momento em que nas nossas orações devocionais você entra nessa fase, nesse momento de petição, você deve pedir, primeiro pelas coisas que são eternas e espirituais. Antes de você, tem problema pedir as coisas materiais? Sim ou não? Não tem problema. Mas elas devem ser secundárias. Tanto que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir as coisas materiais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, né, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, falando sobre vida espiritual, não nos deixe cair em tentação, falando sobre as questões da alma, das emoções. Mas a primeira coisa que a gente deve pedir são sobre as virtudes, sobre as coisas que são eternas. E dentre elas, eu estou falando de algo que eu coloco em prática, isso é uma dica prática. Dentre elas, escolha um fruto do Espírito para você orar sobre a sua vida durante a semana. Então, na hora que você entrar ali no momento de petição, já adorou a Deus, louvou a Deus por aquilo que Ele é, pelas bênçãos, gratidão, você já confessou os seus pecados ali. Na hora que você for pedir, fala, Senhor, quero colocar diante do Senhor orar pelo fruto do Espírito, o amor. A gente aprendeu no domingo passado sobre paz. O Senhor veio ministrar no meu coração essa paz que excede todo entendimento. E aí você começa a orar sobre aquilo, sobre a sua vida, paz no lar, paz sobre o seu ambiente de trabalho. Então, ore por essas virtudes que têm impacto eterno. Faça petição sobre essas coisas. Eu oro tanto, quando eu oro nos meus devocionais, eu oro tanto pelas virtudes espirituais, né, sobre essas questões espirituais, ali no fruto do Espírito, escolho um fruto do Espírito e oro, quanto também tem as bem-aventuranças em Mateus 5, que são ali uma média de 8 bem-aventuranças, onde você também pode escolher bem-aventurados, mansos, os pacificadores, e orar sobre aquelas virtudes, sobre a sua vida, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, coloca, toda vez que você entrar no seu momento de petição a Deus das suas orações diárias, em nome de Jesus, diárias, que você coloque no momento de petição as petições por coisas que são espirituais e eternas, que tem peso eterno. E depois você pode ficar à vontade também para orar pelas coisas aí da terra. Mas não deixe de orar sobre isso. Então, uma dica, como a gente está ministrando sobre fruto do Espírito, ore sobre a virtude dessa noite, sobre o seu coração. O Ministério de Mídia, por fineza, pode colocar aí o tema da noite. Colossenses capítulo 3, verso 12. O texto base está sendo Gálatas 5, não precisa abrir, que é o fruto do Espírito, é amor, paz, alegria, e agora seria longanimidade. Seria não, agora é longanimidade na nossa série. Colossenses 3, 12, verso 14, 12 a 14, diz assim: revestir-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso,
revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, deixa esse texto, é o base, né? 2 Pedro, mais à frente um pouco, no finalzinho do Novo Testamento, segunda carta que Pedro escreveu, capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo de número 3, verso de número 9. Nos fala sobre um outro aspecto da longanimidade, que nós vamos também abordar nessa noite, que diz assim, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é, o que está escrito aí na sua Bíblia? Longânimo, algumas versões, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Pai, uma vez mais nós oramos, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração e moldar o nosso caráter, porque o Senhor nos alcançou e nos deu como propósito de vida nessa terra, nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Por isso que o Senhor venha nos moldar, para que nós possamos refletir o teu caráter e, consequentemente, ó Deus, vivermos uma vida abundante, com propósito, bem-aventurada nessa terra e trilharmos para o caminho da vida eterna com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amor nós já aprendemos, alegria nós aprendemos, no domingo passado aprendemos sobre paz, e hoje o tema é paciência em uma geração irritada. Vamos dizer o tema juntos? 1, 2, 3 e... paciência em uma geração irritada. Fazemos parte de uma geração estressadinha, sim ou não, gente? Que geração estressada, que geração irritada. As pessoas hoje, elas perdem a paciência muito facilmente. Divórcio é prova disso. Explodindo, as pessoas não têm mais paciência no processo, paciência com o outro. As pessoas não têm paciência nas demandas do dia a dia. Tem pessoas que não conseguem ficar 24 horas, um dia da semana, sem ter acessos de raiva. A pessoa não consegue, às vezes, passar um dia sem ter manifestações, impulsos de irritabilidade. Tem gente que é assim. Ela acorda cedo, ali de manhã, e o menino demorou a sair da cama, alguma coisa, já levanta-me, que já dá estresse. Tem gente que irrita com o marido o tempo todo, não senta na mesa, não passa um dia sem irritabilidade da esposa com o marido e do marido com a esposa. Tem gente jovem que se irrita com os pais o tempo todo, se dá patada, irritação nível master. Pais para com filhos, filhos para com os pais, patrões em relação a funcionários, impaciência, às vezes humilhação. A gente vê hoje tão forte a irritabilidade, ou essa geração irritada, estressada, que nós vemos isso de forma muito clara. Eu sempre cito, às vezes, no trânsito. Sábado, hoje é domingo, sábado, ontem, eu estava voltando com o aluno no horário do almoço, ali na 13 de maio, indo para a nossa casa, ali perto do Big Mais, parei ali naquele sinal, tinha um carro na frente, e o sinal abriu, não deu 5 segundos, 1, 2, 3, não deu 5 segundos que o carro não tinha acionado, né? Não tinha atendido. Veio um rapaz de moto, com aquelas bolsas de iFood, e buzinando assim, né? Passando aqui do lado, assim, correndo. E aí, na hora que chegou nesse cara, que ele tinha dado uma esquecida, né? De acelerar ali na hora que o sinal abriu, ele deu um grito para um cara, não sei o quê, vai, seguiu de moto. Aí o cara, no automático, foi lá e deu um grito também nele, não sei o quê. Aí virou para cá, aí o outro foi para lá, o motoqueiro que gritou, aí ele ficou inconformado, aí deu a volta. E foi lá no cara, e eu atrás desse cara. Cara, ele foi lá e parou do lado do carro, parecia uma família que estava nesse carro, e começou a gritar com o cara, a moto, não sei, nem conhece a pessoa, não sabe o que está acontecendo, por causa de 5 segundos de espera ali. E ali eu fiquei assim, falei, nossa pai, e agora, né? Qual que é a reação que a gente... Eu dei um sinalzinho de buzina
porque tinha um sinal na frente para poder tirar a atenção deles ali daquele foco que poderia trazer agressões, né? Verbais já estava acontecendo, agressões físicas, e às vezes a gente já viu até situações de morte, de matar um outro. E ali o cara foi, na hora que eu dei o sinalzinho, ele deu uma acelerada e foi embora. Mas a gente percebe, quem já viu essas coisas do trânsito? Quem talvez seja melhor, quem nunca viu, né? Porque as pessoas hoje andam num nível de estresse, num nível de impaciência muito, muito considerável. Eu estava lendo uma pesquisa da saúde ativa da Sul-América, falando da geração Y, que é a geração que compreende entre 24 a 37 anos, é a mais estressada de todos, de 24 a 37 anos. Eu não estou nela porque eu estou um pouquinho antes aí, né? 24. Mas a segunda mais é a que vem antes, feito eu anotei 13 capitais do país, mais de 50 mil pessoas. A geração dos 23 até os 37 são as mais estressadas. Aí depois vai diminuindo, o pessoal vai se tornando mais experiente, vai diminuindo um pouco esses acessos de raiva. Mas a grande realidade é que a gente vê, de fato, uma geração extremamente impaciente no trânsito, no trabalho, na escola, diante das situações. A paciência é realmente curta. A Lu fez se não me falha a memória, foi em 2017, foi no mês de outubro de 2017, ela voltando de uma das pós-graduações, nessa feita ela estava fazendo uma pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, e voltando de uma pós-graduação dessa, ela trouxe uma informação que eu anotei. E ele disse o seguinte, Dr. Laí Ribeiro: o estresse está entre as 3 maiores causas de câncer no mundo. Olha só, o estresse está entre as 3 maiores causas de câncer no mundo. Normalmente a gente acha que a questão mais expressiva seja por questões familiares hereditárias. Sim ou não? É o nosso conceito geral. Não, porque meu pai teve aquele... Sendo que isso é uma porcentagem mínima em relação ao que o estresse gera. Ou seja, muita gente está explodindo câncer dentro dela, algumas por questões de saúde, de alimentação, tantas outras coisas, mas muita gente está explodindo câncer dentro dela porque ela não está sabendo lidar com as emoções no dia a dia, com as pessoas. Não tem paciência nos relacionamentos dentro de casa. Não exercita domínio próprio, paciência no trânsito, no trabalho. E o organismo dela está sofrendo diretamente. Então pega comigo aqui. A impaciência, a irritabilidade, ela, comprovado, pela até mesmo a citação que eu acabei de falar de um médico, ela traz prejuízos para a nossa saúde física. Eu falei de uma das questões, mas tem insônia e tantas outras coisas, que uma pessoa que anda irritada o tempo todo, nós não fomos criados para isso. Então, uma pessoa que anda irritada o tempo todo, ela sofre na saúde física. São as doenças chamadas de psicossomáticas, não por disfunções do seu organismo, mas por você não saber lidar com as suas emoções, explode no seu corpo. Doenças. Na sua pressão, alteração de pressão, de um monte de coisa. Então, olha só, a gente precisa entender a palavra, a Bíblia nos fala para a gente prestar um culto racional. Então, a gente precisa entender e ser inteligente diante das instruções bíblicas. Não é colocar um conceito de goela abaixo, é entender. Então, a irritabilidade, a falta de paciência, ela faz mal para a nossa saúde física. Segundo, a falta de paciência, ela faz mal para a nossa saúde emocional. Porque não tem como uma pessoa viver irritada ou ter acessos de raiva constante e, ao mesmo tempo, ser feliz. Uma pessoa que está irritada está feliz? Não. O camarada que lá buzinou, começou a discutir com o outro, ele estava expressando felicidade ali. Óbvio que não. Por quê? Uma pessoa irritada sofre emocionalmente. Sofre fisicamente. Uma pessoa irritada, ela sofre com os relacionamentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser que tenha alguém, então deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de conviver? Não, pastor, eu gostaria de ter um amigo assim, estressado. Eu gosto de ter um cara que eu piso em casca de ovos com ele, que a qualquer momento ele pode me dar uma patada, ele pode gritar comigo. Quem gostaria de ter um amigo assim? Ninguém. Quem gostaria de conviver na casa assim?
A Bíblia até fala que é melhor um camarada morar no deserto do que com uma mulher irritadiça. Um lugar não tem nem água, não tem comida, é melhor do que viver. Olha, ou seja, a falta de paciência, ela afeta os nossos relacionamentos interpessoais. No trabalho, dentro de casa, no conjugal, com os filhos, com os amigos. A falta de paciência, a irritabilidade, além de fazer mal para o físico, para as emoções, para os relacionamentos, a gente vem agora mais lá no profundo, vamos assim dizer, além de tudo, ela vai revelar o seu nível de relacionamento com Cristo. A forma como você tem ou não tem paciência vai revelar que se você está andando segundo a carne ou segundo o Espírito. Se você vê uma pessoa no trânsito, xingando, gritando, irritada, dentro de casa, você está ouvindo seu vizinho lá gritando, jogando as panelas, enfim. Você acha que essa pessoa está andando mais segundo a carne ou segundo o Espírito? Hein, gente? Segundo a carne. Ou seja, não tem como. Ela vai no âmago, que é a questão do nosso relacionamento com Deus. Ela revela a deficiência que está o nosso relacionamento com Cristo. Porque como eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ao mesmo tempo não carrego a virtude do próprio Deus. Sendo que Cristo era manso, humilde, um camarada que impactou, né, uma pessoa relevante como liderança também, o mundo inteiro. E era manso, era humilde de coração. Então, não é só as coisas externas, tem a ver com a nossa vida espiritual. Tem muita gente que está deixando de conhecer a Cristo porque a gente não está dando bom testemunho com a impaciência no nosso dia a dia. Às vezes o camarada, você chama ele para ir na sua igreja, não sei o quê, não vai porque ele te conhece, sabe que você é um cara estressadinho, não inspira. Uma pessoa irritada inspira alguém, gente? Não. Então a gente precisa ser inteligente. A gente precisa entender que não há benefícios, há apenas prejuízos em viver de forma irritada. Me fale aqui. Me fale um benefício de uma pessoa ser pavio curto. Pensa em um. Não, uma pessoa pavio curto, uma pessoa impaciente, deixa eu ver um benefício. Não, saúde física não dá, né? Não melhora a saúde, só piora. Emoção, o cara fica irritado, não tem como. Ninguém gosta de conviver com a pessoa. Não tem nada a ver com Jesus isso. Que benefício tem? Então a gente precisa, gente, parar de ser ininteligente, não falar burro, né? Já falando e não falando. Mas parar para pensar. Por exemplo, se você olha uma pessoa do lado de fora, que por exemplo, igual na questão do trânsito que a gente falou, que está xingando alguém, fulano, está gritando com alguém, você vai achar que aquela pessoa é cristã? Na essência do cristianismo, sim ou não? Não. Porque ela não está parecendo a pessoa que está xingando ali. Não. Então, se isso faz parte da nossa vida, isso revela a deficiência que está o nosso relacionamento com Deus. Eu faço parte de uma igreja, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não estou cheio do Espírito Santo, porque a realidade do fruto, ou tem tudo ou tem nada. Eu amo as pessoas. Ou tem tudo, é o combo. Fruto do Espírito, amor, paz, alegria, paciência. A palavra paciência, que a gente usa em muitas Bíblias aqui, quem está na Bíblia escrito longanimidade? Quem está na Bíblia, da sua Bíblia, está escrito longanimidade? Só duas pessoas. Quem está escrito paciência? Então o resto não trouxe Bíblia. Não leu a Bíblia. Quem está escrito longanimidade? As outras, tem 200 pessoas que não. Então tá bom. A palavra longanimidade, via de regra, não é uma palavra comum no nosso dicionário. Né? Ninguém chega assim, não, fulano, você viu uma fulano está longânimo? ninguém usa essa palavra. Mas no contexto bíblico, longânimo é sinônimo de paciência, de uma paciência longa. A palavra ela é composta no grego da junção de macrotumia, o macro de amplo mesmo, de longo, e tumia, que significa justamente ânimo. Ou seja, a paciência é como um ânimo longo. Um ânimo longo. Diga para quem está do seu lado assim, longanimidade é um ânimo longo.
ânimo longo. Para a gente poder, ou seja, uma pessoa que tem um ânimo espichado, uma disposição. Trazendo para o nosso português, é uma pessoa que é tardia em irar-se. Ela não é uma pessoa explosiva. Trazendo para o nosso português, é uma pessoa que não tem estupim curto. O longânimo é uma pessoa que não é de estupim curto. Então a gente começa a perceber, gente, que diante dessa geração irritada, essa virtude está em extinção e nós precisamos urgentemente torná-la realidade da nossa vida, porque isso tem a ver com a nossa vida com Deus. Isso tem a ver com a vida com Deus. Porque pessoas que têm um pavio curto, como eu disse, são pessoas estressadas, via de regra são pessoas ansiosas, via de regra, pessoas de pavio curto são pessoas ignorantes. Ela fala, ela explode. Pessoas de pavio curto são pessoas desagradáveis de conviver. Você, às vezes, encontrar em momentos esporádicos ali, que está de boa, mas conviver no dia a dia é desagradável. Tem problemas, eu anotei, de insônia, gastrite, mau humor. E o pior de tudo, não são parecidas nada com Jesus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, para dizer algo que é importante a gente entender. O que é a longanimidade? A paciência, por exemplo, essa longanimidade, ela não é apenas o perfil de um determinado tipo de pessoas. Deixa eu trazer você para essa realidade, nós vamos mergulhar aqui em alguns aprendizados bíblicos, mas é importante a gente entender essa realidade. Existem pessoas que ela tem, por natureza, a paciência como uma virtude muito natural nela. Quem estuda, quem sabe, aí, por exemplo, dos temperamentos, dentro dos 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, por exemplo, é uma pessoa que a paciência faz parte da essência dela. É uma pessoa mais diplomata, que evita conflito, que não é uma realidade do sanguíneo, igual Pedro, e etc. Então, tem pessoas que têm um perfil que facilita isso. O cara fica mais fácil exercitar essa virtude. Dentro do método chamado método de DISC, que é perfil comportamental, desenvolvido por um doutor em psicologia de Harvard, William, ele escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Ele apresenta 4 perfis, dominante, etc. E dentro desses perfis tem um chamado estável. Entre o próprio nome dizendo que a pessoa ela é uma pessoa paciente. Só que o que eu quero dizer com isso? Mesmo que haja pessoas que têm como perfil dela uma essência de paciência, algo como natural, mais fácil vai ser para ela do que para muitos outros, para muitos outros, a paciência ela pode ser desenvolvida. Então pegue isso. Então, aí já quebra uma objeção nossa de dar desculpa. Mas fulano é porque ele é um camarada tranquilo, é o temperamento dele. Não. Independente disso, lógico que ele vai ter mais facilidade para isso, mas independente disso, a paciência pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida. Da mesma forma que o cara paciente, que já é o estável, o fleumático, isso aqui é uma essência dele, ele encontra outros desafios no cristianismo, como o medo, como a timidez. Entende? Que é algo já natural, por exemplo, o sanguíneo. Ele não tem dificuldade com timidez, com medo. O sanguíneo, o fleumático, ou o camarada que é estável, paciente, já é um desafio dele. Então, enfim, gente, não importa. Seja de um lado ou outro, todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, independente se você é sanguíneo, se você é colérico, independente do temperamento que você tem, se você é dominante, dentro do perfil que eu citei, a paciência é uma virtude que pode e que deve ser praticada, que deve ser exercida por todas as pessoas. Obrigado. Exercida por todas as pessoas. E eu vou te provar isso biblicamente, que é possível. Por você mesmo, eu acredito ser impossível. Mas em Cristo, como a gente está falando de vida plena no Espírito, em Cristo isso se torna possível. Por exemplo, Moisés. Moisés é um camarada que antes de ter um encontro com Cristo, um encontro com Deus, melhor dizendo, na sarça ardente, que a sarça pegou fogo, ali ele teve o chamado, foi diante de Faraó, enfim. Antes dele ter esse encontro com Deus, a Bíblia nos fala que Moisés viu um egípcio agredindo um israelita, um compatriota seu sendo agredido. Ele ali, de forma impulsiva, foi lá, não só separou a briga, mas o que ele fez? Matou o egípcio. Então ele não só tirou o cara da briga, mas matou. Então ele teve um impulso ali, imediato, matou. Ele fez de forma impulsiva, tanto que ele foi embora. Ele nem voltou para o palácio, ele foi embora. Ele foi para o deserto. Ele foi depois até trabalhar lá para o seu sogro. Depois ele teve um encontro com Deus.
na sarça ardente, começou o chamado dele, foi lá para o faraó, e a gente conhece a história, levou o povo para o deserto, um povo difícil, um povo enjoado, um povo murmurador, um povo... Ele sob pressão o tempo todo, Quando ele termina a trajetória dele, depois do encontro dele com o Senhor ali na sarça, quando ele termina a trajetória, a Bíblia diz que Moisés era um homem considerado o homem mais manso da terra. Tinha milhões de israelitas, milhões de pessoas. O mais manso é o cara que antes do encontro com Deus, matou um cara de forma impulsiva. Ou seja, essas virtudes em Deus, quando eu estou em Deus, o meu temperamento ele se torna controlado pelo Espírito Santo. Vou te dar outro exemplo. Apóstolo Paulo, camarada é colérico, camarada sangue frio para muitas coisas. Tanto que Estevão morre apedrejado. Imagina você ver um cara apedrejado e ele consente. Tinha que morrer mesmo, infeliz, né? Sangue frio, depois saiu dali, pegou carta com fulano, com Beltrano, para liberar, saiu prendendo os cristãos, saiu matando cristãos. O cara é assim, um camarada impossível, um cara duro de coração, até que ele teve um encontro com Cristo. A partir daí, o apóstolo Paulo, que é um cara como um touro furioso, se torna depois um cara paciente, fica na prisão injusto, recebe açoites, está de madrugada preso com Silas, apanhou de forma vexatória no meio da praça, rasgaram a roupa dele, jogaram ele da prisão fétida, no cárcere interior, e à meia-noite o que ele está fazendo? Cantando, louvando ao Senhor. Porque em Cristo, a partir do encontro de Cristo, virtudes são lapidadas no nosso coração. Ele se torna uma pessoa paciente. Está fazendo sentido, gente? Sim ou não? João, se eu falo do João, o que você lembra? João, que um dos discípulos de Jesus que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as cartas de João. João é considerado o apóstolo do amor. Sim ou não? Sim, a carta dele, você pega tem capítulo que você até fica meio tonto de tanto amor. Amados, amemos uns aos outros, como Deus os amou, amados, amando. Apóstolo do amor. Mas no início da caminhada, ele é chamado de filho do trovão. Quando ele começa a caminhar com Jesus, ele é chamado de filho de trovão, a ponto de que passou por uma das cidades que rejeitaram Jesus, falou: Jesus, manda fogo nesse povo. O cara tinha um pingo de paciência. Mas na caminhada com Cristo, se tornou um discípulo que até encostava a cabeça nos ombros de Jesus e se escreve sobre amar as pessoas. Então a paciência é uma virtude que pode e deve ser desenvolvida independente do meu perfil, do meu temperamento, da realidade que eu vivo. Mas isso só é possível em quem? Em Deus. Num relacionamento genuíno com Cristo. Não tem, eu faço parte da igreja e não sou... Não estou falando de fazer parte de igreja, estou falando de relacionar com Deus todo dia. É intimidade, nós estamos falando de vida cheia do Espírito Santo. Que é algo, não é exclusividade de gente que toca, exclusividade das irmãs do coque, né, da intercessão, não é exclusividade de pastor, cheio do Espírito, quem tem a vida governada, decidiu, sou um profissional liberal, independente do que eu sou, a minha vida é conduzida pelo Senhor, tenho um relacionamento diário com Ele. Então essa virtude, ela é trabalhada em nós, e a Bíblia nos chama a ser pacientes. Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e pacientes, completamente. Efésios 4:2. Se não bastasse Colossenses, que nós lemos, 3:12, diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, eleitos, aqueles que vão morar no céu, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e paciência. O que é o revestir-vos dentro do contexto de Colossenses? É a roupa. Revestir é como colocar, você se vestir de uma roupa. E essa roupa tem a paciência. Ou seja, a roupa é algo que fica interno ou externo. As pessoas veem em você essa virtude. O seu esposo vê em você essa virtude. A sua esposa vê em você essa virtude. Os seus funcionários veem em você essa virtude. O seu patrão vê em você essa virtude. As pessoas do ministério que você está vê essa virtude. As pessoas que jogam bola com você vê essa virtude. As pessoas que andam no carro com você vê essa virtude. Revesti-vos dessa paciência.
Ela é uma marca da vida cristã, ela é um emblema da vida cristã, ela é como uma roupa na vida do cristão. E a Bíblia nos chama a ser paciente para com todas as pessoas. Olha que texto, 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos, encorajamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. É um chamado de Deus de manifestar paciência nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o seu nível de irritabilidade no dia a dia, que nota que estaria? De estresse com menino, com casa, com papagaio que está falando do outro lado, você já está incomodado. Tem gente que é até estressa até com cachorro. Quem tem animal de estimação aqui? Sai da casa! Tartaruga, não sei, tartaruga a gente vai estressar mesmo. Anda logo, tartaruga. Jesus. Eu perguntei quem é que convive aqui com uma pessoa. Calma aí, gente. Você vai levantar a mão quem convive com a pessoa. Lembrando, se você estiver do lado do seu esposo, da sua esposa, que você já sabe que não é você. É o colega de trabalho dele, é o cara que joga bola. Mas quem convive, conhece alguém de proximidade que é estressado, que não é sua esposa nem seu esposo. Levanta a mão aí, levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, gente, é muita gente. Tem gente que está levantando as duas mãos, eu acho que é porque o cara fala assim, eu convivo comigo mesmo, louvado seja Deus. Eu sou o poço de estresse, né? Jesus. Para a gente poder trazer as aplicações aqui para o nosso coração. Olha, eu vou te dar uma instrução bíblica que vai ajudar a gente a manifestar isso na nossa vida em nome de Jesus. Muitas pessoas não estão conhecendo o reino de Deus porque não estão vendo o evangelho em sapatos. Sabem dos cultos, ouvem a palavra, muita gente falando com a boca, mas estão precisando de ver o evangelho em sapatos. Como diz um antigo escritor, pregue a palavra se preciso, pregue o evangelho se preciso, use palavras. Nós precisamos carregar esse evangelho na nossa vida. Sem precisar de abrir a boca, as pessoas verem Cristo em nós, que foi manso e humilde de coração. Olha os níveis de longanimidade. Primeiro, a paciência de Deus para com os homens. Níveis de longanimidade, eu vou falar aqui para a gente poder fechar esses 3 níveis. Primeiro, da paciência de Deus para com os homens. E é importante a gente entender isso, porque isso vai fazer completo sentido para você e eu manifestarmos nos nossos relacionamentos. Gente, nós lemos um texto de Pedro, que fala que Deus, Ele é longânimo. Ou seja, a paciência é uma virtude de Deus, tanto quanto o Todo-Poderoso. Da mesma forma que Deus é todo-poderoso, Deus é paciente. Da mesma forma que Deus é soberano sobre todas as coisas, é uma virtude do seu caráter, Ele é paciente. Da mesma forma que Ele é santo, 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 de forma plena, Ele é paciente. É uma virtude do caráter de Deus. Por isso que não tem como eu estar em Deus e não fluir dessa virtude. Como que eu me encho de Deus e transbordo outra coisa que não seja a virtude do Deus que eu estou cheio? Ou do Espírito Santo que eu estou cheio? E você vai ver inúmeros textos bíblicos que corroboram essa verdade em adorações de salmistas, de homens de Deus, evidenciando a virtude da paciência de Deus. Êxodo 34, o próprio Moisés diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. O nosso Deus é um Deus longânimo. O nosso Deus é um Deus paciente para conosco. Se não bastasse, Neemias 9,17 diz: mas tu és Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, por isso não nos abandonastes. O salmista no Salmo 103, verso 8, o salmista mais uma vez evidencia essa virtude do caráter de Deus. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio do amor. Salmo 86, verso 15, mais uma vez o salmista diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente em amor e em fidelidade. Se não bastasse, Salmo 145, 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O nosso Deus é um Deus longânimo para conosco. Ele é tão longânimo que Jonas ficou irritado com a paciência de Deus.
Jonas falou: Senhor, eu sabia que se eu pregasse, o Senhor ia desistir de destruir esse povo. Ele ficou indignado. Se você ler Jonas 4:2, ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que eu me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar e depois se arrepende. O que isso tem a ver com a gente? Sabe o que isso tem a ver? Que se não fosse a paciência de Deus, ninguém estaria aqui hoje à noite. Quem já pecou o mesmo pecado mais de uma vez? E aí a gente chega diante de Deus, e Ele é paciente, nos dando mais uma chance. Senhor, eu falei, olha o que eu fiz, mais uma vez, tem misericórdia de nós, e o Senhor nos dá uma nova chance. A gente só está aqui vivo, gente, por causa da paciência de Deus, por causa da longanimidade de Deus, por causa das chances. É uma declaração das chances de Deus para o nosso coração. Ela nos dá a possibilidade da gente viver, da gente ter a presença dEle. Se Ele nos fulminasse diante dos nossos pecados, a gente não estaria hoje aqui. E saber da longanimidade de Deus para o nosso coração é a gente saber que há esperança para o pecador, há esperança para o homem que está longe de Deus. Porque se não fosse essa paciência, não haveria arrependimento. E eu fico pensando que da mesma forma que essa paciência de Deus é esperança para o pecador, ou seja, talvez você chegou aqui essa noite e você já errou várias vezes e continua longe de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e dizer: filho, é tempo de você aproveitar essa oportunidade que eu estou anunciando. Eu sou paciente com você, eu te trouxe aqui para você se alinhar comigo, ainda dá tempo. Mas deixa eu te dar um recado: não abuse da longanimidade de Deus. Ele é paciente, mas o nosso tempo de vida a gente não sabe quanto ele vai de fato durar. E aí você abusa da longanimidade de Deus, você peca, você ouve a mensagem, não se arrepende, não se entrega, vai embora, não toma decisão por Cristo. Os segundos que nos restam na vida a gente não sabe quando que ele vai voltar. Talvez ele não volte para todo mundo hoje, amanhã. O que a gente está vendo aí, o anunciar dos tempos dos fins, gritante ao nosso coração. Mas ele pode voltar para mim e para você, gente, a qualquer momento. Não abuse da longanimidade de Deus. Desfrute dela numa oportunidade como hoje. Se você está longe da presença de Deus, se você está distante dos caminhos do Senhor, hoje é um presente do Eterno, que Ele está fazendo você e eu aqui ouvirmos essa palavra, para você desfrutar, não é abusar, é desfrutar dessa longanimidade. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Tanta paciência, já era para eu estar morto, o Senhor me deu tanto livramento. O Senhor está falando comigo aqui, ó. Tem pessoas que Ele já deu livramento de morte. O Senhor já te deu livramentos de morte. Não é, você sabe que você não era para estar vivo aqui nessa noite. O Senhor te livrou da morte. O diabo tentou ceifar a sua vida, e o Senhor te guardou. É tempo de você se alinhar com o chamado de Deus para a sua história. É tempo de você alinhar a sua vida com o que Deus te plantou nessa terra para viver. Não abuse dessa graça, não abuse dessa longanimidade, mas desfrute dela. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje vai começar um novo ciclo na sua vida. O Senhor é paciente para com você, para que você venha viver um novo tempo na presença dEle. Oh, Jesus, tantas vezes Deus intentou destruir o povo de Israel, mas Ele foi paciente para com aquele povo. Sabe, tem muita gente que ainda está de pé, porque tem orações de pessoas te blindando. Tem gente de joelho clamando com Moisés: Senhor, não destrua esse povo, não tire de nós a tua presença. E o Senhor está te guardando. E hoje Ele te chamou aqui para te dar como uma advertência: é tempo de posicionar diante dEle. É tempo de se alinhar diante dEle. Sabe por quê, gente? Da mesma forma que a longanimidade de Deus é uma esperança para o pecador, ela se torna também como uma advertência, porque ninguém vai chegar diante do trono de Deus e falar: eu não tive oportunidade. Porque Deus sempre manifesta a longanimidade, a paciência e as chances para a gente. Se eu recebo dessa paciência, é uma hipocrisia minha e sua não transbordá-la nos relacionamentos. É hipocrisia? Sim ou não? Eu recebo: oh, Senhor, me perdoa. Eu volto de novo: Senhor, me perdoa.
o Senhor me perdoa, o Senhor vai lá, vai te dando uma nova chance, o Senhor vai tendo paciência com você. E aí quando alguém estressa com você, faz alguma coisa, você explode em impaciência. Isso é hipocrisia. Você recebe algo, mas na hora de transbordar daquilo que recebeu, você não transborda. Por isso que a gente precisa estar em Deus, gente. A fonte de tudo que a gente está conversando aqui, como é fruto do Espírito, a fonte está em conectar com o Senhor. A vida é essa, gente. Qualquer aspecto que a gente conversar aqui, a essência é essa. É minha comunhão com Deus. Se nós formos fracos no nosso relacionamento com Deus, nós seremos fracos em tudo. Mas se a gente tiver fortalecido o nosso relacionamento com Deus, meu irmão, não tem nada que pode nos afastar dele. Não tem a morte, nem a morte. Não tem problema, não tem pessoas, não tem nada que pode nos separar do amor de Deus, da presença de Deus, do Senhor. Longanimidade de Deus para conosco. Sabe, Jesus não voltou até hoje, é por causa da longanimidade dele. Não é porque Jesus não voltou, não é por causa essa aparente demora de Jesus, não é uma insensibilidade de Deus diante da perversão do mundo. Porque tem momento que a gente fala assim, tantas notícias, fala assim, meu Deus, já está na hora do Senhor voltar. Parece que o Senhor não está insensível. Não é insensibilidade de Deus, mas é uma manifestação da paciência dele para pessoas terem a oportunidade de se render ao Evangelho. Paciência de Deus. Para a gente poder caminhar, então, para os últimos dois níveis. A longanimidade, primeiro, do alto, de Deus para conosco. A Bíblia nos chama para ter a longanimidade dos homens para com homens. Então, de Deus para com os homens. E a longanimidade deve ser manifesta dos homens para com os homens. Ou seja, das pessoas, entre os relacionamentos. Essa é a expectativa, esse é o chamado de Deus em Colossenses e tantos outros textos. Suportando uns aos outros em amor, perdoando. O que é isso? É manifestar a paciência nos meus relacionamentos. Na prática, é você evitar contenda. É você ser bem-aventurado. Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que promovem paz. É você cultivar relacionamentos saudáveis. É essa expectativa de Deus que a gente manifeste essa paciência nos nossos relacionamentos. Se eu vivo em Deus, se eu recebo isso de Deus, se torna uma realidade. Olha algumas definições rápidas aqui, que diz assim, longanimidade é a mente que suporta por muito tempo antes de dar lugar à ação ou à ira. Então, antes de eu reagir de forma impulsiva, as minhas reações estão sobre os princípios, estão sobre o governo de Deus. Longanimidade é você ter esse autocontrole em relação às pessoas. Gente, vai melhorar demais o seu casamento com isso. As brigas saem por causa de quê? Alguém explodiu em algum momento, sim ou não? Porque se a conversa for no nível da mente, sem envolver explosões de emoções que gerem palavras impensadas, palavras que machucam, palavras que diminuem o outro, o relacionamento se torna muito mais saudável. Pensar diferente, é impossível não pensar diferente. E o que tem pensar diferente? O que tem que ser diferente? Tem que ser diferente mesmo. A gente vê diferença como rivais, e diferença é oportunidade de agregar. O que você não tem, o outro agrega você. Te faz ver de uma outra perspectiva. Tudo depende da forma que você olha. Considera o outro, porque vai ser pensamento diferente mesmo. Mas é a forma como eu lido com esses pensamentos diferentes. Não, você pensa assim, considera, ouve, fala, não precisa de gritar. Não é o volume da voz. Às vezes a pessoa que às vezes não tem razão, tem que gritar. A pessoa ficou surda de uma hora para outra dentro da sua casa? Calma aí, deixa eu ver. Para quê? Isso é descontrole emocional. Isso é falta na linguagem do mundo de hoje, da inteligência emocional, que na verdade é a presença do fruto do Espírito. O ambiente da nossa casa pode ser melhor, gente. Nosso relacionamento com os pais, com os esposos, com o marido, com a mulher, pode ser melhor. O mundo, a vida passa muito rápido. Até que a morte separe, para que viver infeliz? A gente precisa orar e colocar isso em prática. É possível. É preciso. A gente colocar isso em prática para viver essa graça de Deus. Entenda só, a paciência, ela revela sabedoria. Diga comigo, a paciência revela sabedoria. Provérbios 19 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Ou seja, uma pessoa impaciente revela insensatez. Não está carregando a maior de todas as virtudes, que é a sabedoria.
Sendo que a sabedoria, ela gera felicidade. Se você ler Provérbios 3, você vai ficar encantado. Ela gera honra, ela gera riqueza. Ela atrai um tanto de coisas, longevidade. A sabedoria carrega. E a paciência está linkada com isso. A Eclesiastes 7:8 diz assim: o paciente de espírito é melhor que o orgulhoso de espírito. Mostra humildade. Uma pessoa paciente revela humildade. Provérbios 15:18 diz assim: um homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ele apazigua a luta, ele gera paz em ambientes, em vez de ser um tumulto no ambiente. Olha o que diz Provérbios 14:29. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Então, pessoas que se portam de forma longânima, com paciência, são pessoas que revelam sabedoria, entendimento, se apresentam como pessoas instruídas e entendidas. Só faz bem, gente. Só faz bem para a gente. Olha o que o texto bíblico diz, o último que eu vou ler aqui, ó. Provérbios 19:32. Melhor o longânimo do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor do que o Alexandre o Grande, vamos usar aqui um cara que conquistou muita cidade, é o cara que é paciente. A Bíblia está falando, é melhor você ser paciente que você ser um herói de guerra. De tão nobre que é essa virtude, do quanto que revela a Deus, do quanto que faz bem para o seu próprio coração. Quem é o mais beneficiado desse pacote todo? Quem é, gente? Nós mesmos. Sua saúde física e emocional, seus relacionamentos, sua vida com Deus. Somos nós mesmos. Que o Senhor venha plantar essa virtude no nosso coração. Que isso seja uma realidade dentro da nossa casa. O ambiente vai mudar. Eu quero declarar isso sobre a sua família no nome de Jesus. Eu quero declarar essa profundidade no relacionamento com Deus. Você vai ver isso se tornando leve. Isso não vai ser pesado, isso vai ser leve. Em nome de Jesus. Paciência de Deus para conosco. A gente paciência nos relacionamentos. E o último nível é a paciência nas situações da vida, nas intempéries da vida. Hoje nós estamos na geração da rapidez. Clicou e já resolveu. Gente, toda promessa passa pelo teste do tempo. Tem que ter paciência na luta. Jesus suportou a cruz até o fim por causa de mim e de você. Paulo suportou a prisão justamente. José da promessa, lá ele foi preso justamente, suportou. Paciência no processo. Tenha paciência com o processo. O processo de Deus do casamento, a pessoa já quer separar o tempo todo. Dá 2 meses de casado, quer separar. Tem gente que separa com dias, 3 meses, 1 ano. Paciência no processo. Paciência na conversão dos familiares. Eu esperei 10 anos para ver o meu pai declarando Jesus como Salvador. E parecia que quanto mais eu orava, como é que diz, eu esqueço essa expressão, quanto mais ora, mais assombração aparece, né? Parecia que quanto mais eu orava, o trem ficava mais difícil, mais alcoólatra ele ficava, mais doido ele ficava. Misericórdia, Jesus. A paciência. Isso tudo, gente, é benéfico, porque todas as coisas cooperam para o bem, vai lapidando nosso caráter. Então, quando a gente tem paciência na tribulação, a gente está trabalhando a nossa fé. O negócio não está mudando, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar semeando amor, eu vou continuar semeando oração. O Senhor está trabalhando fé. O Senhor está trabalhando esperança. O Senhor está trabalhando virtudes do céu no nosso coração. É descansar. Quando eu tenho paciência nos processos de Deus, nas promessas de Deus. Deus prometeu, então paro de chutar o balde, espera nele. Isso é uma declaração de que eu confio no Senhor. Se eu tenho paciência nos processos, isso é a manifestação de que eu confio no Senhor, no Deus da minha salvação. Um certo autor diz assim: prolongar minha paciência. Olha que linda essa frase. Prolongar minha paciência é a melhor maneira de encurtar as minhas tribulações. Prolongar a minha paciência é a melhor maneira de eu encurtar as minhas tribulações. Porque se eu ficar ansioso demais ali, nesse processo, e não tiver paciência, isso vai se tornando mais longo. Já viu isso? Parece que o negócio não passa, o horário não passa, o tempo não passa, as coisas não andam. Então descanse no Senhor. Confia no Senhor. Esperei, como diz o salmista, esperei. Esperar, já você tem que esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor.
quando nós esperamos com paciência no Senhor, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor, me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus pés, pôs na minha boca um cântico novo, um hino no meu Deus, nos meus lábios. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Deus da minha salvação. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. A gente espera com paciência e Deus faz. A gente espera confiantemente e Deus age. E que assim seja sobre a sua história, que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre os seus relacionamentos, que assim seja sobre a nossa história, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em adoração a Ele, pela palavra dEle. Louvado seja teu nome, Jesus. Você pode colocar-se de pé também. Quero convidar o louvor. Se você tiver em casa lá uma borrachinha, fica depois como uma forma aí didática de você lembrar. Ó. Paciência no original é um ânimo longo, ó. Vai esticando. Muita paciência. Tem uns que a gente tem que fazer muito. Mas é isso aqui, ó. É como uma borrachinha esticada, é um ânimo longo. Eu poderia pocar, como diz a expressão, né? Já de uma vez. Mas eu vou exercitando a paciência. Isso vai me dando maior resistência. Isso vai me tornando uma pessoa mais flexível diante das lutas e das provações. E que assim seja o nosso coração. Diante das lutas, das aflições, vem apertando, e o Senhor vai nos fazendo crescer. Ó. O Senhor vai nos fazendo crescer cada vez mais. Vem alguém para espinhar, o Senhor está fazendo a gente crescer cada vez mais. Porque essa virtude é uma virtude do próprio Deus na vida daqueles que estão conectados em Cristo, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar sobre essa palavra. Em nome de Jesus, se você quiser colocar a mão sobre o seu coração e orar sobre isso, o Ministério de Louvor vai cantar um cântico agora. Eu quero convidar o que fez sentido para você nessa noite, você vai orar sobre essa palavra agora. Você vai orar sobre essa palavra. Você vai pedir isso, talvez talvez você esteja passando uma luta, uma provação. Talvez você precise de paciência para os seus relacionamentos. Pastor, não estou aguentando mais. Peça a Deus, o Senhor vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Sabedoria vem junto a paciência. Peça a Deus. Talvez você tenha andado longe de Deus e o que Deus falou no seu coração é: eu estou sendo paciente com você, meu filho. Hoje eu estou te advertindo para você se posicionar. E é noite de você se entregar para Jesus. É noite de você voltar para a casa do Pai. É noite de você ser moldado por Ele, ser mais parecido com Ele. Então comece a orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Ore sobre essa virtude. Ore sobre isso no seu coração.